Juro pra vocês que não é sobre a treta do Zema. É importante falar sobre isso pra gente falar de Bolsonaro. Você vai me dar razão. Resolvi entrar na disputa. Ninguém acreditava, ninguém apostava, e contrariando tudo e todos, eu venci. Primeiro governador a ser eleito em Minas sem ter apoio da classe política, afinal de contas, ninguém acreditava, ninguém apostava. Será? Como, Zema? Você explica isso aqui? Acima de tudo! Deus acima de tudo! Aí o Caporeso lembra Bolsonaro apoiando a reeleição dele, né? Ele falou, não, foi eleito sem apoio de ninguém. Em 2018, Zema só foi eleito após colar sua imagem em Bolsonaro. Logo após a sua reeleição, com o apoio do Bolsonaro, o governador Romeu Zema ficou ao lado de João Dória para falar isso aqui a respeito dos filhos do Bolsonaro. Família pra lá, negócios, carreiras pra cá. Já que é para falar de filho do Bolsonaro, gente, pela primeira vez, Flávio Bolsonaro bate 50% e nós temos chances reais de vencer no primeiro turno. Durante a pandemia, tive uma posição totalmente diferente da dele. Com certeza, você teve uma posição diferente do Bolsonaro. Vejam o meu discurso de setembro de 2023. Aí agora no vídeo vai entrar um discurso do Caporeso em setembro de 2023. Não é agora, só por causa do calor do momento, do que está acontecendo. Falou que teve uma posição totalmente diferente da do Bolsonaro na época do Covid. É verdade, isso é verdade. E quem é testemunha disso é a senhora Rebeca Nízia Stanislau de Freitas, que há 29 anos trabalhava na Copasa, que se recusou a vacinar e faltando 2 meses para aposentar, foi mandada embora. E ela apresentou um exame e falou o seguinte, que os anticorpos dela, porque ela tinha pegado Covid, estavam acima de 1000. Ou seja, ela tinha mais anticorpos do que uma pessoa vacinada. E ela falou o seguinte, que se a decisão da empresa seria política ou técnica, essa servidora, ela foi terrivelmente injustiçada e perdeu o emprego no governo Zema por se recusar a vacinar. 2023, Zema, você pensou que eu ia esquecer? Eu não sabia disso. Eu sabia que ela tinha sido demitida. Ela foi lá no CIPEC e o Zema fugiu dessa mulher. O que eu não sabia é que ela tinha trabalhado 29 anos na Copasa. E, gente, faltando 2 meses para a pessoa se aposentar. 2 meses para se aposentar, a pessoa é demitida. Olha o nível de maldade. Mas qual é o ponto do Caporeso? Eles falam, cara, realmente você e Bolsonaro não tiveram a mesma postura. E esse é o fio da meada que a gente vai falar do já já. Postura. E comparar com todos. Comparar com Lula, comparar com os governadores democráticos. Vamos terminar aqui o fala do Caporeso. Pegando isso lá de trás, pra ninguém falar que eu tô fazendo picuinha agora. Eu avisei quem era esse cara em 2023, mas eu tenho mais pra mostrar pra vocês. No momento que eu critico aumento de imposto aqui, no momento que eu critico gente que está apoiando ideologia de gênero, gente que fez, sancionou a maior taxa cartorária do Brasil, acabando com o mercado imobiliário mineiro, que aprovou a agenda globalista da ONU, que esculhambou com a polícia militar. Eu critico esse tipo de postura e a primeira coisa que aparece lá nos comentários na rede social e em outros locais é o quê? Caporeso, você não pode dividir a direita, você quer que o PT volte para o poder? Ô gente, nós precisamos criticar, não adianta apoiar uma pessoa que critica o PT, não porque é diferente, mas apenas porque deseja ocupar o lugar dele. Pois é. Caporeso falou isso em 2023. 2023. E vai dividir a direita, mas não. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Meu Deus do céu. Essa galera tem problema na cabeça, viu? Meu Deus do céu. Não sei isso não. Você viu, 2023. Denúncias contra o meu Zema, aumento de imposto, tudo mais. Aumento de imposto, eu acho que é uma medida que vai totalmente contrária ao que foi o governo Bolsonaro, que foi um governo de redução de impostos. Mas vamos continuar. Gente, o Zema aqui, ó, que prometeu não aumentar impostos, aumentou o imposto dos supérfluos. Hoje o mineiro paga mais caro no sabonete, no shampoo, no desodorante, em diversas bebidas, armas e munições, em aparelho celular e muitas outras coisas. Aprovou um projeto para a Secretaria de Ensino de Ideologia de Gênero. Tá aqui, ó, projeto 23313. Aprovou um LDO, projeto 24404, falando que tem que abraçar a Agenda 2030 da ONU, que é abortista, que é pró ideologia de gênero e muitas outras pautas esquerdistas. A maior mentira de todas, esse cara é
STF. Eu estava na última manifestação, no dia 1º de março, na Avenida Paulista. Falaram o nome do Zema para passar o microfone e ele não quis usar a palavra? Será que é porque as pessoas estavam criticando o STF? Logo Zema, que sempre judicializou as decisões da Assembleia lá para o STF, foi péssimo, não fez nada para pagar a dívida de Minas Gerais, deixou passar os 4 anos de governo Bolsonaro sem negociar a dívida de Minas e depois tentou passar o regime de recuperação fiscal, que graças a Deus não foi aprovado porque iria quebrar o Estado de Minas Gerais. E quem trouxe a solução foi a Assembleia Legislativa através do Propag. E aí sim resolveu, deixou o problema da dívida controlado. Essa é a verdade. Porque ele é maravilhoso com o microfone na mão. Vocês viram ele falando do STF? Foi lindo, não foi? Zema, você ganha o meu voto todas as vezes com o microfone. Acontece que eu te conheço com a caneta. O que o Brasil não conhece é você com a caneta. Quem conhece a minha história sabe que na campanha de 2018 eu caminhei de um lado, Bolsonaro de outro. 2018, eu caminhei de um lado, Bolsonaro do outro. Ô, bicho safado. Aí veja os diversos elementos. O Caprio tá falando de diferença de posturas. Já em 2023, ele tentando contar coisas que aconteceram. Um deputado estadual relatando as suas dificuldades, falando assim, ó, brasileiros, mineiros, uma agenda prejudicial para vocês está sendo colocada na mesa. Brasileiros, especificamente mineiros, vocês vão pagar mais impostos. Aí vem o direitoso. Você está dividindo a direita, deixa eu pagar mais imposto. Tem que pagar mais imposto, que é pro Lula não voltar. Temos que pagar mais imposto sem reclamar, porque é pro bem. Não, mas também tá aprovando aborto. Não, a gente tem que... só as criancinhas morrer, Mas é pro bem da direita também. Então assim, olha o número de absurdos que foram acontecendo. Ninguém sabe quem é Romeu Zema. É só um slogan. Super gestor. Gestor do quê? Alguém pode chegar aqui e falar que o Caprio está mentindo? Pode apontar as mentiras que ele diz? Porque eu tenho certeza que ele pode provar as verdades que ele está falando. Como ele mostrou, e tá com alguns papéis quando faz seu discurso. É só pegar uma... Porque o grande papo do gestor, o financista Romeu Zema, tá ali, ó. Dívida total total de Minas cresce 63% com Zema e ultrapassa 200 bilhões. O bolsonarista diz, Zema é um péssimo administrador, vendeu as empresas públicas e mesmo assim a dívida pública explodiu. Ou seja, o Estado ficou mais pobre depois da administração dele. E o Vinícius pergunta, por que o Nicolas quer empurrar o responsável por esse fracasso de administração para colar em Flávio Bolsonaro? Mas enfim. Aí... Conta daquele vídeo do Zema falando que vai privatizar o Banco do Brasil, vai privatizar a Petrobras, porque assim vai sanar a dívida brasileira. Ele vendeu algumas empresas, alguns ativos estatais de Minas e não conseguiu controlar a dívida de Minas. Aí o Cláudio Dantas comenta sobre o Zema e fala o seguinte, Zema foi bem contra o Supremo, mas já cedeu a uma agenda neoliberal ultrapassada, que é a questão das privatizações. Talvez perca os 3 pontos que ganhou na semana passada. A maioria dos políticos ainda não entendeu qual o jogo global e como o Brasil deve se posicionar. Pois é, infelizmente a maior parte dos brasileiros, dos políticos brasileiros estão boiando. Concordo de gênero número legal com Dantas. Até brinquei com ele nessa postagem, eu falei assim, Cláudio Dantovski, meu amigo comunista, estamos 100% aliados, duguinista, estamos 100% aliados nessas. Aí vem ali, ó, Paulo Dupont, no perfil dele, investidor. Farinha Limer. E rapaz, já está até escrevendo como um esquerdista. Mas o Dantas está mentindo? O Dantas está mentindo usando o típico espantalho esquerdista da agenda neoliberal para atacar o liberalismo ou um liberal. O Dantas está mentindo? Tenda, caro ignorante. Não existe o neoliberal e muito menos uma agenda assim. Não existe uma agenda de privatizações. Não existiu. Os neoliberais, então todos aqueles livros são mentira. Não existiu o consenso de Washington. Aqueles arquivos da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional, aqueles arquivos da CIA. Não existiu o consenso de Washington. Não existiu o diálogo interamericano. Não existiu nada disso. Tudo fake news. É um conceito fracassado. Neoliberalismo é um conceito fracassado que tentaram emplacar e nunca implantado. Porque no fundo é só liberalismo mesmo. Então entendi. Então o FHC foi liberal. Não foi liberal. Porque quando é ruim não é liberal, né? Distorceram Adam Smith. É igual os comunistas, quando o comunismo dá errado em Cuba, quando o comunismo dá errado na Venezuela, quando o comunismo dá errado em todos os lugares, eles falam, não, distorceram Karl Marx. Mas ele não conseguiu explicar onde o Dantas mentiu. Ele não conseguiu apontar por que essa agenda do Zema de vender o Banco do Brasil, a Petrobras, não é uma agenda ultrapassada. Aí vem outro, olha esse.
Cláudio, outro duguinista. É duguinista, gente. Se você não é liberal, você é duguinista. Esse aqui no perfil é cristão e conservador. Zema não cedeu a nada. A nada. Ele é de direita? Ah, é de direita, olha só. Eu não sei o que é ser de direita mais, né? Mas você vê que direita é um rótulo que te torna superior. Uma pessoa moralmente superior, porque direita, sei lá o que é que significa. Vocês querem, vocês, ou Dantas, chamou de bandido, inclusive. Vocês querem estatal na mão de políticos para que eles roubem bastante. Tem que vender tudo. Pessoal, de verdade, olha para um cara como o Cláudio Dantas. Tu acha que o Cláudio Dantas acordou ontem de manhã e falou: vou aqui defender que não venda a Petrobras e o Banco do Brasil, porque tem que roubar. E tem que deixar para roubar, velho. E assim, eu não sei nem quais são os políticos que o Dantas quer que roube, né? Porque é o ponto de vista que o maluco tá colocando. Será mesmo que as pessoas, todas as pessoas neste país, enxergam algum problema na venda das estatais, todas, é porque elas querem roubar essa explicação total? Esse daqui é o típico perfil que o Caporeso disse, que quando você aponta problemas do super direitoso, é o Zema que não cede a nada, você está dividindo a direita.